bolsonarismo e as instituições, né, o funcionamento institucional do país. Olha aí, ó. Uma caixa de marimbondos. O governador paulista, Tarcísio de Freitas, fez comentários desabridos sobre o ministro Alexandre de Moraes, enfurecendo os bolsonaristas. E não foi qualquer comentário, gente. Vamos ver o comentário. A gente tem a cartela aí. Olha o que ele falou. Olha o que falou o governador Tarcísio de Freitas. Olha aí. Alexandre de Moraes é inteligente, corajoso e obstinado. Por isso, não se briga com ele. A gente se une a ele. O Tarcísio tem, sim, sido um elo, né? Tem tentado construir uma ponte entre o bolsonarismo e o Supremo Tribunal Federal. Na minha opinião, a cada metro de concreto que ele ergue nessa ponte, os bolsonaristas e o próximo ex-presidente tratam de demolir rapidamente com muita dinamite. Mas ele persiste tentando. Por quê? Porque ele quer se viabilizar candidato à presidência unindo os votos da extrema-direita com os votos do centro. Ele sabe que só os votos da extrema-direita não elegem um presidente. Precisa desses votos do centro. Então ele faz essa ginástica comportamental e ideológica, tentando unir quem está mais ao centro e se arrepia com certos comportamentos da extrema-direita e com os extremistas, o que é bem difícil, Amadeu. Quer dizer, é assim, um Tarcísio que tenta ser institucional em meio à tentativa dos aloprados aí mais da extrema-direita de destruir com... São conservadores que querem dinamitar as instituições. Dá certo aí, professor Vilo? A tarefa do Tarcísio aí dá certo? Ele está mesmo disposto? Ou é aquele pêndulo do morde-a-sopra? Um dia está aqui, outro dia está acolá? Amadeu, vamos por partes, né? A gestão como governador é fraca, Não há uma realização importante nesses já 1 ano e 4 meses de gestão. Segundo, segurança pública, responsabilidade do governo estadual, é um desastre. Basta ver os acontecimentos da Baixada Santista, e mais de meia centena de mortos, e, por exemplo, na cidade de São Paulo, onde os índices de violência estão aí explícitos. Ninguém pode andar com celular. Aqui próximo, se alguém for na Avenida Paulista atender um telefone na rua, pode atender o telefone, mas vai ficar sem o aparelho logo em seguida, porque vai ser assaltado. Por outro lado, não encontra resistência. A LESP, que é a Assembleia Legislativa, se você for lá, Amadeu, e tiver problema de insônia crônica, vai ser curado, né? Porque nada acontece, um silêncio absoluto, não há oposição. Na imprensa, a imprensa mais crítica sumiu, é uma espécie de Conceição do Calbi Peixoto, ninguém sabe, ninguém viu, desapareceu, e a sociedade civil também não se manifesta. Os partidos políticos são ajuntamentos aqui em São Paulo, a elite política perdeu a liderança, inclusive quando você fala no início da matéria, o governador paulista, curioso, ele é carioca, né? Viveu boa parte da sua vida em Brasília e o primeiro endereço residencial é no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, algo que há 10 anos atrás seria considerado um absurdo, hoje é considerado normal. Agora, ele está tentando disputar com o Caiado para em 2026 ser o candidato extremista, né? De direita e de extrema direita, porque ele não é de centro. Ele está à direita de Gengis Khan, só que ele disfarça, ele é esperto, mas as pautas do bolsonarismo, todas elas ele implanta, só que em silêncio. Ele é um bolsonarista light. A questão é se isso vai suportar até 2026. Temos eleições municipais. Se ele for derrotado nos principais colégios eleitorais de São Paulo, ele vai se enfraquecer muito e deverá ser derrotado. Pois não, Guga? Pois é, o Tarcísio é uma espécie de Jair Bolsonaro que aprendeu a ler, um pouco mais civilizado talvez, com a mesma agenda política, como falou o professor Vila. Só que será que é agora que ele vai ser abandonado pelo bolsonarismo? Será que dessa vez ele rompeu? A gente sabe que não, a gente sabe que o Bolsonaro ainda não dará ordem para rachar com o Tarcísio. O Bolsonaro depende muito do Tarcísio politicamente. O Bolsonaro é um político hoje inelegível,
e a maior força dele é junto ao governo de São Paulo. Muitos bolsonaristas indicados por ele trabalhando no governo Tarcísio, e o próprio Tarcísio é uma sombra do bolsonarismo, só foi eleito porque o Bolsonaro botou o dedo ali na eleição, sequer era de São Paulo, conhece a cidade. Mas ele tem irritado o Jair Bolsonaro e o bolsonarismo em alguns momentos, sim. Ele teve aquela vez em que ele pousou para uma foto com o Haddad, logo depois de ter ficado favorável à reforma tributária, e ali ele já comprou uma briga muito grande com o bolsonarismo, mas o Bolsonaro não pôde abandoná-lo. Se dependesse só, talvez, da vontade pessoal de Jair Bolsonaro, faria isso, mas a estratégia política não permite. Agora vem essa história, né, dele fazer esses elogios rasgados ao Alexandre de Moraes. O maior inimigo do bolsonarismo hoje não é o Lula, é o Alexandre de Moraes. Eles gostam menos do Alexandre de Moraes do que do Lula. E aí o Tarcísio colocou o dedo nessa ferida. O Tarcísio, que quer, claro, construir uma ponte também junto ao STF. Ele tem uma ponte junto ao STF que ele não quer perder, mesmo sendo bolsonarista. Então ele precisa ficar tentando fazer esse jogo mesmo de morde e assopra. E aí a hora de morder é quando ele implementa essas políticas em São Paulo que são bolsonaristas, é quando ele fica contra colocar a câmera na farda do policial, é quando ele incita a violência policial que mata, que chacina pessoas na Baixada Santista. Aí ele recebe os aplausos, aí ele está assoprando para o lado bolsonarista. E assim ele seguirá nessa entoada. E o Bolsonaro não sairá do lado dele e nem ele sairá do lado de Jair Bolsonaro. Ainda sobre o agro, a Pauliana mandou aqui uma imagem lá da AgriShow, onde a gente deu a notícia. O Plano Safra do ano passado, Seguro Safra, o Plano Safra foi o maior da história, esse ano deve repetir. Lá a Ranieri trouxe que créditos de 10 bilhões, não é isso, Ranieri? De até 10 bilhões. 10 bilhões, isso. E aí, LCD com 1,5% de juros. Isso, que é a taxa de pai para filho. Mas mesmo assim, o pessoal do agro, o que é isso aí, Pauliana? O slogan desse drone de pulverização, Amadeu, é o agro não para, o agro voa. O drone, que é fabricado por uma empresa chinesa, a chinesa DJI, lançou o drone Bolsonaro. Olha aí, isso que a gente está vendo aí na tela. Modelo que custa aí R$96 mil, né? A gente sabe que esses equipamentos eles realmente estão nessa faixa de preço, não querendo aqui fazer a publi do drone, mas lançado hoje na AgriShow, que é justamente esse aceno que a gente está falando aqui, que o setor ainda é muito ligado. Né? A Pauliana está trazendo que a questão não é, mesmo sendo uma atividade econômica essencialmente, né, o agronegócio, mas a ligação não é questão só econômica, não, é afetiva, né? É com alguns valores que o Bolsonaro exprime e que eles compartilham. O porta-voz Imagino da eu empresa, que seja isso. o porta-voz da empresa, ele diz o seguinte: Bolsonaro faz mais diferença que muito artista. Então, eles usando o Bolsonaro como garoto propaganda mesmo para o lançamento de uma linha de drones. Vamos agora para voltar com a Ranieri e as questões aí da parlamento versus executivo de novo. Dessa vez é o Senado, com aquela ação que o Haddad entrou no Supremo para as desonerações, para barrar as desonerações, economizando 10 bilhões para a União. Porém, uma frase do Haddad caiu muito ruim, quando ele diz que é preciso que o Congresso compartilhe a responsabilidade fiscal. Só o Executivo trabalhando não resolve, é preciso que também o Congresso colabore. E aí o Pacheco se zangou, Ranieri. Exato, as tensões estão acirradas aqui entre os três poderes, né, Amadeu? Se a gente já acompanhava essa novela, continua com mais um capítulo quente. Dessa vez, depois que a Haddad disse que o Congresso também precisa ter responsabilidade fiscal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já entrou com recurso contra a decisão do ministro Cristiano Zanin, também disse que essa fala de Haddad foi desnecessária, porque o Congresso, sim, tem responsabilidade fiscal, mas isso não